Ok, boa noite. Vamos iniciar com os nossos queridos amigos, né, de Santa Teresa. A fala de hoje sobre mediunidade com Jesus. É óbvio no começo, sempre agradecendo aos irmãos a oportunidade de estarmos juntos, em razão do apreço que a gente tem pela casa, né, que sempre nos acolheu muito fraternalmente no período que nós tivemos aí, a mim, a minha esposa, né, ao meu filho. Hoje nós vamos passear aqui sobre esse tema e, havendo qualquer necessidade de acréscimo, né, os senhores fiquem absolutamente à vontade, porque o tema, ele é sim um tema bem extenso, mas um tema muito importante. Porque quando a gente começa a tratar de mediunidade com Jesus, nós podemos dizer o seguinte: se os espíritos nos avisam que a doutrina espírita é como se fosse uma invasão organizada dos espíritos no plano físico, dito, né? É óbvio, assim, no prefácio do Evangelho, se essa invasão organizada para nos trazer novas informações ou nos explicar informações que, na verdade, embora não tão novas, mas que elas foram absolutamente organizadas, classificadas, explicadas, para que nós tivéssemos, então, conhecimento e maior sucesso na nossa caminhada rumo à evolução, que nos cabe a todos. Então, mediunidade, ela permitiu que nós pudéssemos ter a revelação, e se olhando lá, né, na Gênesis, o caráter da revelação espírita, ele trata exatamente disso, falando da primeira revelação, a lei mosaica, lá a segunda revelação, o Cristo, né, Jesus, e a terceira revelação, o Espiritismo. Então, essa terceira revelação, a explicação da Gênese, dando esse caráter, que é ampliando não mais para algo pontual, específico, né, como anteriormente nós tivemos os dois pilares, né, Moisés e Jesus, agora uma informação muito mais ampliada, democratizada, uma informação universalizada, que inclusive deveria ser deve ser um dos fatores de controle, né, de organização da doutrina, da manutenção de sua pureza, que aqueles preceitos devam vir de diversos locais, para que nós possamos, então, acolhê-los na doutrina como sendo parte, efetivamente, dos ensinamentos aí que os espíritos nos trouxeram, e que Jesus, liderando esse processo na Terra, permite que nós caminhemos. Mediunidade é isso. A mediunidade, sabemos todos, não é algo novo, então nós vamos ter em todas as culturas, de alguma maneira, esse contato com o plano espiritual, mas nem sempre esse contato, primeiro, às vezes não estava tão orientado assim para as questões de desenvolvimento espiritual e moral. Então, nós veremos mediunidade sendo explorada de diversas formas, né? Explorada pela realeza, né? Por aqueles que exercem o poder, que têm essa capacidade de liderar, buscando junto àqueles que tinham essa capacidade de comunicação. Então, se você voltar lá no mundo grego, nós vamos lembrar aqui das pitonisas, né? Que eram consultadas lá no oráculo de Delfos, né? O próprio Sócrates, né, pôde estar lá, e a consulta que a gente tinha lá no mundo grego, as pessoas iam àquele que tinha mediunidade para consultar sobre diversos temas. Então, se era necessário, se era possível, ou se o meu país precisasse ir à guerra, lutar algo, as pessoas iam procurar a mediunidade dos oráculos para que pudessem ter a orientação adequada se deveriam realizar aquela invasão ao país inimigo ou não, se deveriam lutar aquela guerra ou não, se deveriam tomar
esta ou aquela decisão para manter o reino, para manter o poder, para vencer batalhas. Então, diversos momentos. Isso para aqueles que exerciam poder, mas na rotina, né, é óbvio que quando você observa lá, né, a história helênica, a história grega, depois a gente tem os romanos que chegam naquela terra e absorvem muito, né, evidentemente, daquela cultura, mas também os próprios romanos depois, assim como os gregos, eles colocam na sua vida cotidiana esse contato com os espíritos. Então, eles também pedem, eles se envolvem em determinados rituais. E aí, nós temos aqui não só a questão ligada a quem exerce, quem a lidera, quem tem poder, né? Mas também no cotidiano da vida. Então, o romano vai ter, né, como os diversos povos na antiguidade, né, vai ter o tempo inteiro ali a preocupação em resolver seus conflitos, entender suas dificuldades, e aí os pequenos lances da vida, né, se devo fazer esse ou aquele negócio, se devo tomar esta ou aquela esposa, se devemos agir de determinada maneira, ele vai lá e faz oferendas, ele se relaciona com esse mundo espiritual e até dando, vamos dizer assim, dentro da ideia do politeísmo, para nós a explicação é que existiam vários espíritos ali, mas cada um deles era devoto a uma determinada, para eles, divindade, e esse contato era algo muito rotineiro, natural, corriqueiro. Então, nós temos ao longo da história, mesmo se você depois vem, lógico, nos registros bíblicos, você vai ter também esse lançar mão do contato com o plano espiritual. E a gente, às vezes, vamos dizer, tem modernamente uma dificuldade de compreender isso, porque esse contato, às vezes, é muito combatido. Então, embora nós tenhamos ao longo da história mesmo algo que seja extremamente normal ou natural, algo que era extremamente comum, esse contato, essa busca de informação, lógico, por questões aqui nós para os cristãos, né, aqueles mais dedicados ao estudo aí do Velho Testamento, e aí é preciso olhar as traduções lá, porque a tradição religiosa veio justamente colocar esse contato como clandestinamente, né? Colocando esse contato como se fosse um contato inadequado, um contato fora das leis divinas, né? Um contato que fere as leis divinas, quando imagina lá que Deuteronômio deveria, né, uma passagem de Deuteronômio proibiria o contato com, e aí é só dar uma olhada, né? A gente fala com médiums, né? Mas a tradução bíblica mais correta seriam necromantes lá, quando Moisés, na verdade, disciplina esse contato, para que esse contato não fosse feito dessa forma tão banalizada, né? As pessoas não estavam mais governando suas vidas e tomando aí essa informação, esse contato com o plano espiritual de qualquer maneira, de qualquer forma, né? E não mais de forma a edificar realmente. Então, é fato que esse contato com o plano espiritual existiu, tanto que ao longo, quando a gente vai olhar mesmo, né, a própria Bíblia, né, a gente vai ter ali vários momentos em que há este contato, essa intervenção. E não uma intervenção como a doutrina moderna religiosa quis dizer, né, uma intervenção sempre maléfica, ou uma intervenção que parece que os encarnados estavam sempre se relacionando com espíritos ruins, né, demônios, né, como dizem. Porque a gente vai ter diversos momentos o contato em que o plano espiritual vem ou nos dar uma orientação, ou esclarecer algo para nós, ou trazer algo importante. E aí, se nós já pegarmos a história, né, vamos dizer assim, bíblica do próprio Cristo, né, Jesus, então nós temos Maria, né,
que antecipadamente sabe da vida do mestre, então um mensageiro. Isso é incontroverso, né? Mas a única dificuldade é que as pessoas acreditam que só é possível esse contato, mas não era um ser carnal, era um ser espiritual, é um anjo, né? Vamos dizer assim, mas que vem e faz a anunciação a Maria. Da mesma forma, José sonha, mas superando essa etapa, porque se nós pudéssemos olhar qualquer grande religião, então, budismo, hinduísmo, né? Nós vamos encontrar aí, lá atrás, os romanos, os gregos, nós vamos encontrar aí o fenômeno do contato do plano material com o plano espiritual de maneira extremamente natural. Tão natural que, para aqueles que gostam de estudar o tema, e é uma recomendação realmente importante, o tema aqui é mediunidade. Com Jesus, nós estamos fazendo a introdução sobre mediunidade. Se você tiver um pouco de paciência, né, e gostar, né, de mergulhar aí num estudo mais profundo, você vai encontrar na boca, na obra de um grande filósofo, que para o espiritismo ele é tido como os precursores, né, para nós, Sócrates. É interessante porque Sócrates, para o espiritismo, ele traz esse grande pensador, né, Sócrates, Platão, como alguém que já inseriria, que já conseguiria colocar os primeiros rudimentos dessa sensação de que existe vida após a desencarnação, após a morte, que o plano espiritual era algo absolutamente natural. Então, Sócrates coloca isso antes mesmo de qualquer perspectiva religiosa. Sócrates, que era um filósofo, alguém dedicado ao estudo das ideias, alguém que queria esclarecer o povo, alguém que queria educar, alguém que queria discutir cultura, e ele faz isso com os jovens, né? É notório que o Sócrates ele é condenado a beber cicuta, ele é condenado à morte, e muitos fazem até o paralelo, né, sobre as etapas que Sócrates sofreu no passado e o próprio Cristo Jesus, por algumas razões, né? Uma das coincidências é que nenhum desses deixou qualquer coisa escrita. Então, são seus discípulos, são aqueles que os ouviram, aqueles que tiveram contato, que são responsáveis por perpetuar suas ideias. E se você olhar e realmente tiver a curiosidade de ver como Sócrates trata da morte, é uma coisa realmente surpreendente, né? E aí nos dá certamente um indicativo claro, né, da questão da existência do plano espiritual e mesmo do contato, porque o Sócrates ele dizia que tratava de muitas questões, mas o acompanhavam sim de forma a inspirá-lo. E aí o Sócrates fala vamos dizer assim, né, para os gregos, ele fala de uma inspiração, uma voz que ele ouvia, e ele chamava essa voz, e claro que depois essa palavra é que tomou outra conotação, depois da Idade Média, mas o Sócrates falava que ele tinha um daimon, mas é um espírito, um inspirador, que ele ouvia. Interessante, né? Então, muito antes disso. E o Sócrates impacta o mundo porque ele fala o seguinte, né? Ele diz, quando é julgado, Platão registra isso muito bem no livrinho chamado Apologia de Sócrates, e aí quando tem o julgamento dele lá, ele começa a contar e a dizer o seguinte, que aqueles que o condenavam por dizer que eles estavam deturpando, corrompendo os jovens, né, fazendo com que os jovens não aceitassem, não, ou discutissem, ou falassem sobre as tradições que o mundo grego tinha, então por isso ele acaba sendo condenado, mas na defesa ele diz exatamente isso. Aquele que nos condena à morte, esse tribunal, por exemplo, que me condena à morte, não tem a exata noção do que vai acontecer. Porque este corpo de carne vai permanecer, vai perecer, não permanecer, ele vai perecer, mas o espírito vai continuar. E quem sabe seja para
mim até um prêmio sair deste plano. Então, Sócrates, ele realmente coloca com todas as letras a possibilidade, a existência do plano espiritual e a possibilidade dessa comunicação. Vejam que quem estuda filosofia vai ver o discípulo dele, chamado Platão, falar do chamado mundo das ideias. Ora, para nós mais tarde, agora que o Espiritismo nos dá mais informações, é claro que ele diz o seguinte: olha, existe um plano superior, melhor do que este hoje, que é o plano material, e que o plano superior é o verdadeiro. Nós somos aqui uma cópia imperfeita desse plano superior. Olha que interessante, né? E o Espiritismo, o Livro dos Espíritos, vem nos explicar mais tarde que, olha, a pergunta lá de Kardec, se nós deixássemos, se o plano material deixasse de existir, qual a consequência, né, para o universo? Nada, porque a pátria, realmente, a pátria real é a pátria espiritual. Interessante essas ideias. Então, por isso que eles são chamados precursores. A organização muito cuidadosa de Kardec vem aproveitar estas ideias que estavam nas culturas, nas religiões, nós falamos aqui no nascedouro da filosofia, já que o Sócrates é considerado o pai da filosofia, ou seja, aquele que inaugura, e vamos entender, né, para aqueles que gostam de estudar mais um pouquinho, a filosofia não é algo de viajar da cabeça, não, é alguém que observa a realidade profundamente e tenta explicá-la, né? Tanto que depois a filosofia, como base, né, desse conhecimento, dessa busca mais apurada, dessa radicalidade, nós temos todas as ciências daí decorrentes, né? Porque a pesquisa mais adequada em todos os assuntos vai fazer nascer as ciências. Então, nós vamos procurar entender como curar, como cuidar das doenças, vamos à medicina, como construir melhor, como ajudar, aí vamos à engenharia, né? Como fazer os cálculos de forma adequada. Assim, nós vamos tendo as ramificações nascendo, né, de um conhecimento único, mas sabendo da vastidão que era necessária, essas coisas vão se ampliando. Muito bem, mas sabendo que essa comunicação sempre houve, mas que, por vezes, os conhecimentos mais específicos, mais adequados sobre elas, eram, por vezes, vamos dizer assim, elitizados, normalmente guardados nas religiões, né, principalmente para os escalões mais altos, por quem tinha mais o esclarecimento, a capacidade de estudo, de verificação, o Espiritismo veio disseminar este conhecimento, veio descortinar, veio trazer para o campo da naturalidade, veio nos dar uma ideia de que esse contato é um contato extremamente natural, e assim como nós pudemos desvendar todas as leis e as investigamos ainda hoje, que regiam o plano físico, o plano material, da mesma forma que descobriríamos magnetismo, gravidade, eletricidade, da mesma forma que descobriríamos olhando a intimidade do átomo, da sua constituição, da quantidade de energia que ali está presente, de mais ainda, né, da investigação do quântico, né, do mundo quântico, da física quântica, da possibilidade de uma partícula ora ser matéria, ora ser onda, ou seja, assim como nós vamos desvendando todas essas leis que regem o nosso plano material, necessitando cada vez mais de ferramentas, inteligências, e está aí hoje a computação, né, já trazendo até a inteligência artificial, organizando tudo aquilo descoberto até o momento e o que mais ainda virá. Assim como era possível, da mesma forma, de maneira extremamente natural, tudo aquilo ligado ao plano espiritual, apenas com novas leis,
diferentes das que regem a matéria, mas que é extremamente natural este contato, a possibilidade de evolução, e nós vamos dizer assim, né? Inclusive do ponto de vista científico, porque se você pegar a Gênese lá, é exatamente aí as fases, né, de organização do planeta, é a explicação de quantos fluidos a gente tem nesse plano material e o seu contato com o plano espiritual, né? É a explicação científica desses fenômenos. E aí a gente vai entendendo que esta comunicação ampliada para todos os seres humanos, ou seja, de alguma maneira, cada um de nós temos, em alguma medida, o contato, temos alguma medida a capacidade de nos comunicarmos com o plano espiritual. Então, vem a doutrina dizer, olha, todos vocês, de alguma maneira, têm esse contato. Afinal, a nossa constituição, né? Então, nós temos o corpo físico, o perispírito, o espírito, esse corpo fluídico, que é o perispírito, que permite essa comunicação, todos nós o temos. Então, de alguma maneira, mais ampliados, mais livres, vamos dizer assim, ou mais ostensivos, ou menos ostensivos, todos nós temos essa possibilidade de comunicação que deve ser exercida. E aí vem Jesus para dizer o seguinte: sim, ela deve ser exercida e quais os objetivos que devem ser alcançados com ela. Porque nós devemos, então, sim, não temer essa comunicação, mas desenvolvê-la. E muitos de nós têm medo. Quando a gente pega o Emmanuel, né? Ele pega um livrinho lá de mediunidade e sintonia, ele pega, na lição número 5, ele começa assim, olha, mediunidade sem exercício no bem é semelhante ao título profissional sem a função que lhes corresponde. Então, nós temos hoje amigos nos assistindo que desenvolvem suas profissões, né? Vamos citar aqui o querido amigo Mário, né? Que é advogado. Seria como alguém que se formasse em direito, fosse lá, fizesse a prova do OAB e não trabalhasse mais, nunca mais naquela atividade. Ou como o doutor Eudaí, que se formasse na medicina e não mais procurasse os pacientes, né? Abandonasse toda aquela formação. É o que ele disse: se a mediunidade não estiver calcada na busca do bem, ela vai ser isso, vai perder, ela vai ter dificuldade, ela vai se arrefecer. E pode ainda, no momento pior, adoecer, né? Porque vai estar em sintonia com forças que vão levar a preguiça, a inércia, né? A falta de colocação. Mas Jesus, quando ele vem nos dar essa lição de mediunidade, o que é muito importante, se nós estamos falando de mediunidade com Jesus, é como é que nós exercemos a mediunidade, como é que nós a desenvolvemos para encaixar nela no plano divino. Jesus, quando vem à Terra, e aí o primeiro grande registro, vamos dizer assim, de que esta capacidade é uma capacidade ampliada, né? Porque ele traz todas essas valências. Ele começa já dando um exemplo, vamos dizer que ele deve ter feito vários antes aí, mas o mais registrado é quando ele vai a um casamento e a mãe pede para que ele socorra o casal em razão da falta de vinho naquela solenidade. E Jesus é capaz de modificar, né, a substância, vamos dizer assim, tornando água vinho. Nós sempre sabemos e vamos entender que ele está sempre colocando leis que por vezes nós não conhecemos. Mas ele não estava fazendo algo maravilhoso, ele consegue realizar isso fluidicamente, já que, né, aqueles que gostam de estudar sabem que fluido cósmico universal pode ser manipulado, né, para que a gente tenha propriedades diferentes da matéria, inclusive. Que maravilha, Jesus já faz isso.
Mas não é isso que nos interessa hoje. Nos interessa como Jesus impacta na vida das pessoas e como ele orienta que a mediunidade seja utilizada. A partir daí, é lógico, quando ele começa a sua vida pública, e ao começar a sua vida pública, ele vai procurar pessoas para a sua tarefa, e novamente ele faz algumas demonstrações claras de como deve se fazer, como se deve exercer a mediunidade para serviço. Quando ele consegue, lá buscando os pescadores, imagino, hoje, né, nós tratamos desse assunto, assim no Espiritismo, que como Jesus foi buscar pessoas que tinham, como ele localizava pessoas que tinham esse potencial. Vamos lá, quando ele vai aos pescadores, que ele vai buscar Pedro lá, que tem uma dificuldade durante a pesca, e Jesus chega, eles precisando muito de ter um bom resultado, né? E pescam a noite toda e não conseguem. Encontra aquele Nazareno à beira do lago, que lhes diz para retornar ao lago e jogar as redes no local certo. E aquela profusão de peixes aconteceu, a pescaria, a prosperidade, no bom sentido aqui, foi maravilhosa, ou seja, eles conseguiram o resultado deles. Da mesma maneira, então nós vemos Jesus sempre colocando a sua mediunidade a serviço, da mesma maneira, quando ele falando à multidão, já com seus discípulos, né? Ele falando à multidão faz a multiplicação dos pães da mesma maneira. Mas ao procurar os seus discípulos é que é interessante, Jesus localiza as pessoas que por vezes estão em dificuldade, mas que uma vez transformadas são as pessoas que vão levar, vão fazer a propaganda, né? Vão levar a boa nova para todos. Assim ele faz com Maria Madalena, que é encontrada localizada com dificuldades do ponto de vista pessoal, de conseguir lidar com a sua energia, e ele vai curando, ele vai dando esta oportunidade de modificação. Então, mediunidade com Jesus, nós já daríamos aí um primeiro spoiler, né? A mediunidade com Jesus, ele localiza, ele te acha, ele vai lá com o GPS, te encontra. Essa capacidade de comunicação é utilizada para que você possa se melhorar e, melhorando-se, desabrochar para uma nova perspectiva. E quando você tem muita dificuldade, não consegue ainda alcançar toda essa nova perspectiva, estamos falando aqui do irmão Judas que estava com ele, ainda assim, no momento futuro, esse aprendizado é fundamental. Então, quando Jesus impacta na vida das pessoas, quando Jesus localiza e potencializa o exercício dessa atividade, é algo tão impactante. Jesus impacta na vida das pessoas de tal forma, e nós estamos falando aqui de pessoas que conviveram com ele, por isso que a gente está falando aqui de... Nós estamos um pouco mais distante da história e podemos ver, conviveram com ele durante a sua vida pública, ele encontra, eles assistem Jesus trabalhar nesses 3 anos, eles também têm muitas dificuldades, dúvidas. Quando o mestre não está, eles vacilam. Parece um pouco conosco, né? Porque quando ele está, as coisas são mais calmas, mais tranquilas. Ele treinou aquele grupo como treina todos nós, que de alguma maneira temos a mediunidade. Ele vai nos treinando, ele nos pega pela mão, ele nos dá a oportunidade, sabe que aquele grupo vai passar por dificuldades, como nós, mas que depois de ter ganho a maturidade, compreendendo realmente o que é e qual a função que deve ser exercida com essa capacidade de comunicação, o impacto é tão grande que os seres passam a viver
realmente para a pátria espiritual, abandonando, inclusive, qualquer medo e dificuldade e enfrentando a morte. Porque é óbvio, a gente brinca com essa história, né? Mas ser discípulo de Jesus, ao final, todos eles foram morar numa fazenda, né? Ou seja, trabalharam com Jesus e no final todos eles foram morar em Santa Teresa, né? Compraram um sítio, ficaram num lugar legal. A gente vê que não, que realmente viveram, eles tiveram muito impacto e muita dificuldade. E alguns tiveram realmente que enfrentar a morte, mas que contato? O que faz mudar a chave de tal maneira, o que faz impactar a vida de alguém de tal forma, que não importa que no plano material, e nós não estamos falando de pessoas suicidas, ou de pessoas que estão buscando a morte, nós estamos falando de pessoas que, em nome de um determinado conjunto de ideias, em nome de uma certeza de uma existência espiritual futura e que ele, enfrentando suas dificuldades, seria melhor, voltaria à pátria espiritual de forma melhor, essas pessoas são capazes de enfrentar até mesmo o momento capital. Pessoas comuns. Jesus era Jesus, né? Mas ele veio, escolhe aqueles 12, é claro, por suas características, e vai demonstrando a eles o quão importante e onde eles poderiam chegar. A ponto de, vamos dizer, quando a gente tem muitas dificuldades, porque todos nós passamos, eu vou fazer aqui só um paralelo, como os discípulos estão atravessando lá, né? O lago de Genezaré, estão atravessando e tem uma grande tempestade, como nós temos às vezes, né? Como nós temos às vezes. Essa tempestade parecia que ia sucumbir, todos iam falecer, o barco ia afundar. E os discípulos veem Jesus, eu gosto dessa história porque é muito impactante. Em princípio tem medo, depois vem, descobrem que é Jesus. Pedro, então, né, munido de uma fé pétrea, né, como ele, Pedro, uma fé vigorosa, forte, vê Jesus. E Jesus diz que se ele quisesse vir até ele, né, pudesse vir até ele, se ele quisesse, ele poderia vir. E isso é mediunidade com Jesus, porque Pedro ali, diante daquela tempestade, vendo Jesus caminhando sobre as águas, pede a Jesus para que o leve até ele. Somos nós, né? Vamos nos colocar metaforicamente aí nessa condição. Nós temos dificuldade, o mar em volta está revolto, a tempestade está caindo e nós temos dificuldade. Mas Jesus diz a Pedro algo fundamental: Pedro, olhe para mim. Como quem ensina para a gente a mediunidade com Jesus. Quando olhamos só para nós e vemos as dificuldades, às vezes nós nos perdemos nela, porque realmente nós, infantis, ainda temos muita dificuldade, medo. Ainda não conseguimos ter a segurança de caminhar para o Mestre. Mas Jesus diz: enquanto olhares para mim, caminhares até aqui, pode descer desse barco aí e vem. E enquanto nós temos o foco em Jesus, ou seja, aquele que é guia e modelo, aquilo que diz que nós podemos fazer coisas maiores do que ele, olhando para ele, nós conseguimos sair do barco, esquecer o que está em volta e caminhar para ele mesmo sob as águas. Foi o que aconteceu com o Pedro. Ele o fez, olhando para Jesus. Mas nós ainda estamos na infância espiritual e temos medo. Então, esta capacidade de comunicação, de vencer ou de trazer coisas novas de um plano espiritual, enquanto estamos olhando para Jesus, essa experiência vai fazer com que nós caminhemos para um patamar melhor, em direção a Ele, em direção a um desenvolvimento claro. Havendo medo, é o que acontece. Pedro deixa de olhar para Jesus e começa a olhar em volta. É o mar, meu Deus, eu estou andando sobre as águas e olha, e afunda. Ele não consegue se sustentar. Assim como nós, às vezes, né? Assim como eu, às vezes, falando especificamente, deste que agora usa a palavra, a gente tem dificuldade e vai afundando, até que Jesus vai lá e o resgata, porque o resultado dessa história é sempre a felicidade. É assim que a mediunidade
que nos trouxe a codificação, bem organizada por Kardec, vai nos explicando. Esta jornada tem como final a felicidade. Mas a mediunidade com Jesus é essa possibilidade. Eu estou dizendo aqui de um momento em que um ser humano sai de um barco, coloca os seus pés sobre as águas e caminha sobre elas. Ou seja, ele consegue fazer coisas que estão dentro dele, mas que nós ainda não temos a segurança adequada para fazer. O fazemos quando nós temos a presença clara do Cristo. No caso deles, ela física, e hoje ele aí está, diz que onde tiver dois ou mais em nome dele, ele estará presente. Olhando para ele, esta comunicação vai nos levar a lugares mais elevados. Essa comunicação vai permitir que nós abramos nossos canais para boas intuições. Essa comunicação vai permitir que nós abramos nossos canais para trabalhar de forma evangélica e amorosa aqueles que acorrem, às vezes, à casa espírita, encarnado ou desencarnado, em busca de socorro, de auxílio, de amparo, em busca de melhora, vai também fazer com que nós possamos melhorar a nós mesmos, né? Porque é isso que somos. Um conjunto de imperfeitos estudando uma doutrina que nos impulsiona, que nos dá um modelo para melhorar, mas que cada um de nós necessita mergulhar em si mesmo na tarefa e utilizar esse dom, que para alguns é ostensivo, é a vidência, é a audiência, é a possibilidade, né, de você usar a psicografia, é a possibilidade que você tem de dar passividade, ou é a possibilidade de fluidificar a água, é a possibilidade de tranquilizar, de transmitir, de potencializar as energias, trocar as energias de forma adequada aos irmãos durante a realização de um passe. É a certeza de quando você chega no ambiente da casa espírita ou um ambiente espiritual e que você está fazendo determinada tarefa, que as suas energias estão sendo utilizadas naquele momento. É a certeza de que quando nós estamos desenvolvendo o nosso evangelho no lar, ou quando nós estejamos desenvolvendo qualquer atividade profissional nossa em qualquer ambiente, o nosso magnetismo vai estar ali envolto e vai estar em contato com outros. E que, por vezes, nós vamos sentir um pouco da energia sendo drenada da gente, ou fraquejando. Mas se nós tivermos a noção clara de que o tempo inteiro estamos mergulhados nesse mundo energético e que esse intercâmbio com o plano espiritual pode sim nos fortalecer, nós estaremos aumentando a capacidade de proteção ao nosso redor, ao redor da nossa casa. Nós estaremos criando um ambiente dentro da casa espírita que seja um ambiente acolhedor. Às vezes a gente briga até dentro da casa espírita, mas olha, que essas brigas sejam brigas de irmãos, que nós cheguemos a nos amar, né, ou sermos conhecidos como discípulos dele com tanto amor, que essas dificuldades elas sejam menores do que o objetivo que nós desejamos realmente realizar lá na frente. A mediunidade com Jesus é convite à lavoura e a trabalho, ponto. A mediunidade com Jesus vai fazer com que aquele que tem esse contato, ele desenvolva-se, encontre tanto prazer no que fazer que ele vai esquecendo de si mesmo. Mesmo que nos primeiros momentos nós sejamos vacilantes, como o próprio Cristo diz. Mesmo aquele que ele fala, olha, eu reconheço, Pedro tem uma fé enorme, mas ele diga, olha, antes que o galo cante, você me negará. Negará por quê? Porque às vezes a gente tem medo e ainda preso às nossas convicções, ou como o irmão Judas, preso às suas convicções políticas, imaginando que o Cristo vai ser um revolucionário, aquele também tem dificuldades. Mas, ao final, o encontro com ele modifica o padrão energético. É assim que Maria Madalena deixa de ser alguém dedicada a prazeres carnais para alguém que encontra a colocação de sua energia no acolhimento, no tratamento de doentes ao final da sua vida. É disso que nós estamos falando, certo?
O Emmanuel diz assim, ó, que a mediunidade nos leva à lavoura, que é serviço que assegura à comunidade o pão de cada dia. Mas, contudo, se o homem do campo odeia o arado, preferindo acomodar-se com a inércia, debalde a gleba em suas mãos, recolherá o apoio do sol e a bênção da chuva. Ela não conseguirá fazer se você não cuidar da lavoura. Mediunidade com Jesus é indicação para o serviço. Mediunidade não é pretexto para situar-se a criatura nos fenômenos exteriores ou no êxtase inútil, a maneira da criança atordoada no deslumbramento da festa vulgar. Então, a mediunidade não é para que a gente fique deslumbrado com a capacidade que alguns de nós realmente têm. É fato. É necessário educar, encontrar, erigir, ou seja, construir pontos de luz capazes de educar os espíritos para o uso adequado desta comunicação. Ela, em primeira mão, realmente pode até deslumbrar, mas é fato que todos aqueles que a exercem perceberão que trata-se, sim, de um instrumento, trata-se de uma ferramenta para o desenvolvimento pessoal. Então, o médium que tem a capacidade, através da psicografia, da psicofonia, que tem a capacidade de trabalhar no passe, na evangelização, aquele que tem essa capacidade de trocar essa energia de forma adequada vai perceber que o maior beneficiado, certamente, inicialmente, é si mesmo. É aprender, às vezes, com a dor com a qual você toma contato, com a dificuldade que o outro apresenta, com aquilo que te impacta, com aquilo que te tira do sério, com aquilo que também te equilibra. Ou seja, as diversas histórias, as diversas experiências vão fazendo com que nós, espíritos ainda medrosos, né, que saem um pouquinho do barco, alguns de nós nem saem, e começa a pisar e tem medo, a gente vai ganhando segurança, mas a segurança com Jesus, a segurança que busca o aumento de um patrimônio espiritual, e não um patrimônio egóico, e não a colocação da placa, né, vamos dizer assim, do lado de fora com o nosso nome. Grande médium, extraordinário trabalhador espírita. Esse reconhecimento para o espírito que realmente é humilde, ele vai deixando isso, porque o que o mais importante é a seta para Jesus, e aqueles que já têm essa capacidade vão nos ensinando. É por isso que nós temos sempre que estudar, porque é provável que se nós não estudarmos e não entendermos isso, nós caiamos nas armadilhas naturais que todos temos no nosso próprio ego, imaginando que somos nós. Então, é claro que Jesus quer o nosso concurso, o nosso trabalho, que a espiritualidade precisa da nossa ajuda, porque é através do nosso trabalho que sim a providência divina pode alcançar aquele que é mais necessitado. Mas a mediunidade com Jesus vai nos indicando que quanto mais eu estou antenado com a tarefa, quanto mais eu estou motivado para realizar a tarefa, para que a tarefa seja feita da forma mais adequada, mais correta, mais evangélica, mais elucidativa, mais incentivadora que eu conseguir fazer, nós estamos nos filiando a um movimento universal de melhora contínua de nós mesmos, de nossa sociedade, de nosso planeta, que muda de patamar, deixa de ser de provas e expiações e vá ao mundo de regeneração. Então, nós estamos como elos nesta corrente, como engrenagens neste mecanismo. Quando isso acontece, a possibilidade de sucesso é muito maior, porque você está melhorando-se, você está melhorando o instrumento.
E como nós temos, através da mediunidade e assistindo aí aqueles grandes companheiros que conseguem receber, né? Chico Xavier, mais de 400 obras, outros que recebem tantas informações tão preciosas. Eu estava lendo aqui, né? Agora aqui, a questão de Emmanuel, né? Um grande orientador de Chico. Aqueles que têm essa capacidade, ou seja, há um manancial, um potencial de orientação, de crescimento inimaginável à frente. Quanto melhores instrumentos nós formos, melhores nós teremos acesso a essas fontes e conseguiremos executá-la. A mediunidade com Jesus não é uma mediunidade que vai nos levar ao descanso, que vai nos levar a paragens apenas de contemplação. A mediunidade com Jesus vai levar ao serviço. Ele é capaz de tornar, de virar a chave. Da mesma forma, finalmente, falaremos aqui do grande apóstolo Paulo, é rápido, né? Como que de uma chave, né? Jesus usa a mesma energia, imagine, um ser humano como Paulo é a mesma energia que ele usava para defender a tradição e a lei judaica, um homem capaz de matar para que a lei judaica fosse cumprida, de perseguir, de torturar, essa mesma energia colocada à disposição do Cristo é capaz de enfrentar apedrejamento, de enfrentar perseguição, de enfrentar pena de morte, para que a verdadeira mensagem chegue. A mediunidade com Jesus é um impacto tão grande na vida do ser humano que ele realmente passa a ver a vida de um outro ponto de vista, completamente diferente. É entender que dificuldades não são mais problemas, né? Dificuldades são oportunidades de aprendizado. É uma mudança muito grande. Quando isso acontece, quando essa chave muda, aí realmente nós vamos ter um pouquinho de possibilidade de experimentar o que o guia e modelo nos fez. Ver e entender. Não só colocou, explicou, mas como viveu, não só viveu, como treinou os que estavam mais próximos e os enviou dizendo que eles seriam capazes de fazer, e eles eram realmente capazes e fizeram. Então ele dizia: assistam, mas vocês também têm esta possibilidade. A mediunidade com Jesus não é uma mediunidade contemplativa de quem senta e vê um grande mestre operando, de quem senta e assiste apenas um espetáculo maravilhoso, em que alguém com extremos poderes chega e resolve as coisas de forma linda, maravilhosa, encantadora. Não, a mediunidade com Jesus é de alguém que vem, diz como é que vai fazer, faz, treina aqueles que devem fazer e os acompanha durante todo o processo de execução. E quando há algumas falhas, ele conserta. Isso é mediunidade com Jesus. E aí ele vem finalmente, é claro, quando nós temos toda a codificação espírita, a explicação tintim por tintim no livro dos médiuns, como isso pode ser feito. Vejam bem, não é como isso foi feito lá atrás, é como isso pode ser feito hoje. Porque, por vezes, nós imaginamos que essas potencialidades lá ficaram. Não, elas continuam, porque a humanidade aí está e Deus continua a criar incessantemente, e nós temos que caminhar incessantemente na marcha que estamos fazendo rumo à nossa felicidade, rumo ao nosso desenvolvimento. É muito importante que a gente consiga mergulhar nessa tarefa. Essa, diz Emmanuel, é a única senda de acesso à vida mais alta, através da qual, auxiliando sem a preocupação de ser auxiliado, servindo sem exigência e distribuindo sem retribuição os talentos que recebe, poderá o medianeiro, o médium, honrar
efetivamente a mediunidade, por ela espalhando os frutos de paz, amor que lhe repontam da vida, em marcha gradativa para a grande luz. É dessa maneira. Se nós utilizarmos a mediunidade como este instrumento de evolução nossa e desse planeta, certamente o guia e modelo vai estar contemplado em nossas ações. Muito obrigado.